existiu também, muito famoso, o profeta Elias. Além de Enoque, outra figura da Bíblia que ascendeu ao paraíso em forma física, em carruagens de fogo, foi o profeta Elias. Elias foi um profeta muito poderoso que tinha habilidades extraordinárias na época, comparado com os outros profetas que existiam. Ele possuía, e isso que está aí descrito na Bíblia, ele possuía uma vestimenta que era muito poderosa e dava para ele habilidades de curar doentes e ressuscitar os mortos. Dizem que ele fazia isso quando ele colocava essa vestimenta. Um dia, ele usou esse artefato poderoso para ascender sobre uma carruagem flamejante, que eles também chamavam de carruagem dos deuses. Então, vocês veem que sempre existe, e foram em épocas diferentes, mas eles sempre falavam dessas tal de carruagens flamejantes, carruagens que soltavam fogo. Quando Elias ascendeu, subiu ao céu nesta carruagem, fisicamente, existiam mais 50 profetas que estavam ali na hora e que testemunharam e deixaram por escrito. Então, houve testemunhos. 50 profetas, não eram quaisquer pessoas que estavam lá. Então, quando nós falamos que a Bíblia chama carruagem de fogo, então nós estamos considerando que isso foi escrito há muito tempo atrás, né? Nós estamos falando aí de 2.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos, 1.000 anos, muito tempo atrás. Então, qual seria, naquela época, uma interpretação de quem vivia ou de uma carruagem de fogo? Então, muitos estudiosos fazem a comparação, né? Poderia essas carruagens de fogo ser algum tipo de dispositivo de transporte tecnológico que nos tempos antigos não poderia ser compreendido como uma outra coisa além de uma carruagem de fogo? Então, eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui e vocês imaginam naquele tempo onde só existia a carruagem puxada a cavalo, né? Não existia tecnologia nenhuma. Como é que eles poderiam descrever algo dessa forma? Então, muitos acreditam que aquele meio de transporte, como na época, o único meio de transporte eram as carruagens, né? E como ela soltava fogo, como vocês viram, então eles descrevem como carruagem de fogo. Então, poderia ser, sim. Curiosamente, enquanto, que esse é um outro ponto muito interessante para vocês pensarem, agora eu quero que vocês reflitam. Curiosamente, enquanto a ideia da alma ascendendo ao paraíso seja um componente chave das tradições judaicas cristãs, há inúmeros exemplos na Bíblia onde é dito que uma pessoa ascende fisicamente, né? Então, se existia somente essa ideia, que é o que é passado hoje nas tradições, né, da igreja, principalmente judaico-cristã, que o que ascensiona é a alma, o corpo morre, e o que sobe para o paraíso, o que sobe é a alma. Então, dentro da própria Bíblia, existem inúmeras passagens de que havia esse ascensionamento, mas ele era físico, como foi do Enoque, como foi do Elias, né, e alguns outros. Então, por quê? Se o paraíso é considerado para a Bíblia como um reino espiritual. Então, há uma contradição dentro da própria Bíblia, que falava que o paraíso era apenas um plano espiritual. Somente a alma pode ir para o paraíso, como dentro da própria Bíblia. Existem passagens em que eles faziam essa ida para o paraíso, ascensionavam ao céu nas carruagens flamejantes, fisicamente. Aí nós temos também a passagem de Moisés. O Moisés, como você sabe, foi ele que liderou, né, os israelitas, os hebreus, para fugirem do Egito, porque eles eram escravos, e fez a travessia.
Então, foi ele que liderou o êxodo. Então, ele já começou lá atrás para libertar. E existe toda a história, existem filmes. E uma parte dessa história, claro que todos devem conhecer, Moisés dividiu o Mar Vermelho para que os israelitas pudessem atravessar em segurança enquanto fugiam dos soldados egípcios. Muitos teóricos estudiosos não têm dúvidas que o próprio êxodo foi guiado por inteligência alienígena. Então, esta passagem da separação do mar, muitos teóricos e estudiosos dizem que foi algo feito através de uma tecnologia que não era da Terra. Tá? A Bíblia diz que era um milagre, essas coisas, mas eles acreditam que sim, houve uma interferência alienígena, não só nesse ponto, mas também como em todo o êxodo houve uma liderança, ou eles foram guiados, eu vou mostrar para vocês. No capítulo 14 do livro do Êxodo, a partir do versículo 16, ele é dito que Moisés estendeu sua mão e fez o mar recuar com um forte vento leste. E aí ele explica tudo isso, essa passagem que os estudiosos acreditam que foi algo com uma tecnologia muito avançada, que é desconhecida dos seres humanos, para poder abrir realmente, afastar, né, o mar para que eles pudessem passar. Em todo o Êxodo, segundo a Bíblia hebraica, também conta a história, né, da escravidão, da fuga. Em várias passagens é mencionado que existia uma coluna de fumaça durante o dia, assim como à noite existia um fogo brilhante no céu, e isso é o que guiava o povo de Israel pelo aquele deserto, que eles não tinham a mínima noção para, né, de direcionamento. Então, eles eram guiados de dia por essa fumaça e à noite por uma luz que era como um fogo que vinha do céu, e eles podiam ser guiados, sabiam qual caminho seguir. Então, diz que essa intervenção, essa ajuda era uma ajuda de alienígena. Eles tinham ali uma nave que foi auxiliando eles durante todo esse caminho. E também, no livro, existe, né, eles falaram que existia um alimento que era chamado de maná, porque eles estavam no meio dos desertos, eles não tinham o que comer. E existia esse alimento chamado maná, que era um alimento, a própria Bíblia diz isso, produzido milagrosamente, que foi fornecido por Deus ao povo israelita, liderado por Moisés durante toda a jornada no deserto rumo à terra prometida. Então, eles acreditam que também, né, esse maná era algo que era fornecido por essas naves para ajudar eles na sua alimentação. E o Moisés chegou, né, no Monte do Sinai, junto com os israelitas, foi quando ele foi instruído a subir ao topo da montanha para se encontrar com Deus. Então, muitos estudiosos, eu estou passando para vocês o que é comentado por estudiosos, teóricos, aqueles que realmente estudam, que esse momento foi uma interação entre o ser humano, ou seja, Moisés, e esses seres alienígenas que estavam auxiliando Moisés e os israelitas a atravessarem o deserto, né? Foi encontro que surgiram as tábuas com os 10 mandamentos, tá bom? Eu sei que muitos aqui pensam que tudo foi obra de Deus, era tudo um milagre, mas nós sabemos também que existem esses seres, que são seres benevolentes, que eles auxiliam, são consciências mais elevadas que auxiliam a evolução de civilizações. São como os irmãos mais velhos que vão auxiliando. Então, e muitas pessoas também podem estar indagando, porque ele colocou todo mundo na nave e, de repente, né, não deixou eles passarem pelo deserto, facilitaria a vida deles. E nós sabemos que não pode haver uma intromissão direta dessa forma. Eles podem auxiliar, assim como fazem hoje, nos centros espíritas, nas igrejas, assim como nós temos também as almas, as consciências que nos ajudam, elas não podem interferir e agir diretamente. Então, isso não é de hoje. Isso já vem lá de trás.
Também nós temos o caso de Sodoma e Gomorra, também muito estudado, que estão os anjos de Sodoma e Gomorra expostos em Gênesis. Pode ser um incidente ocorrido através de uma tecnologia nuclear avançada sendo usada para acabar com essas duas cidades. Esse fato também aparece quando estuda-se os Anunnakis, as tábuas sumérias, que houve uma intervenção ali nessas duas civilizações. Então, não é por coincidência. No versículo 28 do capítulo 19, Abraão descreve como ele vê a cidade. Então, o que diz ali? Ele olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra, para toda a planície da terra, e viu uma fumaça densa subindo, como a fumaça de uma fornalha. Então, muitos estudiosos, eles acreditam que pode ser sim, que houve uma destruição através de uma explosão nuclear. Então, só para vocês verem o que é uma explosão nuclear, então, realmente se parece com uma fornalha, com uma fumaça depois muito grande aparecendo, como descreve Abraão. Esse foi apenas um corte, e eu te convido para assistir essa aula completa. O link se encontra aqui na descrição desse vídeo. E para você assistir todas as minhas aulas ao vivo e interagir comigo, não deixe de se inscrever no meu canal principal.